Ok, então chegamos em mais um maravilhoso dia na terra da chuva. A maravilhosa terra da chuva e da frieza. Que xadá. Oh, mentira. Ai, bora lá. Eu organizei o repositório da disciplina de vocês. F5. Tá em 29 bloquinhos, tá? É a mesma coisa que tem aqui no Moodle, mas, por exemplo, se por acaso o Moodle cair, vocês ainda podem fazer as atividades aqui pelo GitHub. Vocês não vão ter os testes que o Moodle faz. Você vai ter que fazer o código, você lê a descrição. E depois eu ensino como é que vocês fazem o teste na mão. Mas é basicamente o mesmo repositório. O que está no FuxFan, ficou até bonitinho, né? Do que está no repositório do GitHub. Tá? A gente viu ontem um pouquinho da lógica do intervalos. Não foi o que a gente fez? Acho que a gente fez criança ou múmia. Que a gente fez aquele criança, adolescente, velho, idoso. E aí, usando essa lógica do criança ou múmia, você pode fazer os outros dois numa boa. Acho que não vai ter muito desafio. Sempre vai ter uma diferençazinha a mais ou a menos. Ok? E todos esses outros, do bloco de manipulação, biblioteca ou lógica, vão seguir mais ou menos as ideias do que a gente estava fazendo ontem. Por exemplo, 0 ou 1, pau ímpar, tá trabalhando. Aquele das lâmpadas, vocês lembram do das lâmpadas? A gente tentava agrupar os casos bases e deixando os casos mais avançados para depois. Vou fazer mais uma com vocês hoje, agora, só para a gente aquecer, tá? Em relação a isso, vocês já jogaram 0 em 1 alguma vez? Ou não? Alguma vez vocês já jogaram 0 em 1, né? Receba 3 valores correspondentes aos jogadores e em seguida imprima quem foi o vencedor ou se houve empate, segundo as regras do 0 em 1. As entradas são as opções dos 3 jogadores, um por linha, e a saída é o resultado. Então, aqui a gente teria 1, 1 e 1 dá empate, 0, 0 e 1 é o jogador 3, 1, 0, 0, jogador 1, 0, 1, 0, 1 é o jogador 2. Beleza. Seu código é esse. Boa sorte. Vamos fazer? Tá no Moodle também. Se vocês quiserem fazer diretamente no Moodle, é só procurar por 0 ou 1. Tá lá no bloco 05. E aí, para resolver, claro, a primeira coisa que você vai fazer, criar o teu modelo, ler as tuas variáveis, e aí você vai precisar pensar na lógica. Ué, quais são os casos mais fáceis? E aí você vai se livrando dos casos pedaço a pedaço. Qual é o caso mais fácil para eu saber quem ganhou, quem perdeu ou se foi empate? O caso mais fácil é o empate. O empate, os 3 são iguais. Se não for empate, qual é o segundo caso? Se não for empate, você sabe que não foram os 3 iguais. Então, alguém ganhou. Como é que você sabe quem ganhou? Mas tudo bem. Como é que... olha o nosso teste. Se os 3 forem iguais, empate. Se não... Tenta pensar na saída, no resultado.
Se os três forem iguais, empate. Em que caso o A ganha? Perfeito. Se você se livrou da primeira linha, você já sabe que os três não são iguais. Se eles não são iguais, alguém ganhou. Aí agora você pensa na saída. Em que caso o A ganha? Se B for igual a C. Porque se não for iguais, se não for empate, alguém ganhou. Se B for igual a C, então o A ganhou, né? O jogador 1 ganhou. Se o jogador 1 for igual ao jogador 2, o jogador 3 ganhou. Se não, o último jogador ganhou. Tentem fazer aí o 0 em 1. Vou dar um tempinho para vocês organizarem a lógica de vocês. E aí, terminando o 0 em 1, vocês podem pular para o próximo. Pau ímpar, por exemplo. Então, o que é que vocês vão estar trabalhando enquanto fazem essas questões? Justamente a capacidade de abstrair os casos e se livrando do problema aos poucos. Que é sempre isso. Você tem um problema de muitos casos, e você começa a se livrar do teu problema pedaço, camada por camada. Camada mais fácil, depois próximo caso, depois próximo caso. Vai abrir Eu até pensei em ficar pausando a gravação toda vez que eu saio. Eu tenho quase certeza que eu vou pausar, vou sair, quando eu voltar eu não vou lembrar de despausar. Aí eu deixo gravando tudo aí, 2 horas de vídeo. Deixa eu adicionar vocês aqui. Inscrever usuários. Diz. Teu nome? Carlos Gabriel. Carlos Gabriel. É o de Castro Rodrigues? Não. Martins Oliveira. E o teu? Hã? Carlos J. Paulino. Pronto, se vocês tentarem olhar agora, eu acho que já vai aparecer o curso.
É, qual seria o ponto para a gente ser ou? Hã? Em vez de I, que é o 2E lá. Ou as duas barrinhas em pé. Duas barrinhas em pé ou... Geralmente fica do lado. É, do lado do Z. Quem é tu? Eduardo Eduardo. O quê? Matos. Olha, dando uma resposta. Massa. Testa agora, ver se apareceu. Isso é impressionante. Eu não sei se é o ar-condicionado ou se já é de noite, a gente passa o dia falando. Toda vez que eu chego de noite, eu fico com a garganta doendo aqui, ó, de lascar.
Pode fazer, pode sair fazendo mais dois aí. Aproveita e tenta fazer todos eles do mesmo bloco. Porque exercícios do mesmo bloco, eles usam um pouquinho da lógica um do outro, aí é mais fácil terminar. Eu posso aparecer aqui. Logo e logo de novo. Depois vai passar. Se o celular não se fez,
E aí, mano? Sucesso? Ok. Passei o exercício, cara. Manda 8 para fazer. Já ia mais final. Sempre com alguém, estou disponível, carente, se alguém precisar de mim, acionar. Deixa eu passar gravado. Os computadores sem internet, ficam lá no contexto, ser um exemplo de perseverança. É temporário, tem que virar o vai, seria bem, viu? Certo. Porque não é questão só de vender a alma, mas pegar e sair da alma. Entendeu? Aí, por exemplo, se tiver a primeira meia hora para você acaba achando que não faz nada, vai ficar às vezes. Se tem uma maior comunidade, é isso. Automaticamente, só para isso. É assim, quando a gente é jovem, é mais. E hoje já tem igual para saber. Entre uma vez a gente vai acreditando, sem planejar não precisa para ser a saída de dados. Eu não estou falando de ser humano. Não precisa. Se eu estiver usando uma indústria, não precisa falar. Não, mas ele funciona que o operador não está patente. Não deve ser isso.
Não dá para fluir. Mas ele serve. Ele vai reclamar. A gente vai tirar outras pessoas. Se necessitar. Só passar. Uma coisa inicial para fazer, apenas perguntar, tira esse sinal, não tem outra coisa que vai fazer o certo. Quando conversa, é só para os clientes, não, entendeu? Está usando o só o argumento dele. Mas é você não vai comparecer você vai receber o dia errado, resolver também, pegar a questão. Você não vai fazer direito, você está com ele pega essa forma. Então, aí tem o que pode, uma forma de e você escreveu tudo isso ali, só. A entrada e a saída são muito usadas para você não vai ter que estar. Isso aí não dá seu objetivo é só o qual é o caso mais fácil? Quando é que ele está? Está fazendo um zero. Eles estão fazendo zero. Eles estão fazendo zero. Eu daria uma questão. Aí eu já vou. Mas é isso, não está certo. Você tem que pensar na saída. Parte igual a saída, caso o primeiro ganhe. Exato. Eu queria estou aqui a serviço e que possa ser útil. O que você quer testar para sentar? Diga para mim, não vai perguntar. Mas como é que eu sei que eles são iguais? Porque você não consegue testar os três. Você não sabe o três não vai errar para isso. Pode vir. Vai errar. Mas você deve nem tudo. Você pode comparar dois valores. Se você comparar com tem 3 elementos, você consegue comparar o primeiro isso. Se o primeiro igual e o primeiro igual a 6, o primeiro igual a 6. E o primeiro ser igual ao segundo, ser igual a terceiro, o segundo ser igual ao terceiro. Não faz sentido, né?
Tipo, se 2 é igual a 2, precisam ser 43. Se o primeiro é 2 e o segundo é 2, o terceiro é 2. Então, daí você faz o primeiro grau C1 e o segundo grau C1, o primeiro grau C1. Se esses dois casos acontecerem, e esse e dois componentes claros. Agora, para quem escreve nossa parte aí, que é só no final de 5. Vamos lá para frente. Não, eu quero. Caiu, normaliza. Vamos aqui, pessoal. Então, queridos, a gente vai aqui fazer o nosso processo de normalização, para a gente se situar no processo. Então, eu queria pedir uma coisa. Mesmo que você tenha feito, preste atenção, porque às vezes eu dou uma dica ou faço de uma forma diferente de você. Então, eu prometo que eu não vou levar 5 minutos, mas desliga aí o monitor se você não consegue ficar sem fazer e presta atenção, ok? Ah, professor, eu já fiz, mas eu vou fazer provavelmente diferente, então venha, preste atenção. Me dê 5 minutos de atenção, tá? Então, vamos aqui para o zerinho 1. Vou fazer diretamente no Moodle. Atividade de teste, editar, solver.cpp, pode ser qualquer nome, tá? Uma dica que eu só aprendi depois, você tem como aumentar a letra. E aí você pode clicar aqui no mais, para aparecerem mais opções. Clica aqui no T de tatu e aumenta a letra para o tamanho que você quiser. Ela fica grandona. Esse tamanho tá bom? O pessoal do lado de trás. Professor, Professor, eu sou cego, eu preciso tatear a letra, então venha para cá, ficar segurando na minha mão. Ok, então qual é o nosso caso? Vamos aqui para o base, né? Eu vou fazer aqui o base, criar as minhas 3 variáveis. O que é para fazer, hein? Vou chamar de opção 1, inicializei, opção 2, inicializei, opção 3, inicializei. Vou ler todo mundo. Opção 1, opção 2, opção 3. Beleza, tenho os valores. Aí agora como é que é a linha de raciocínio? Presta atenção, pessoal, o mais importante não é só o código, é você entender como é que você tem que seguir o seu raciocínio para chegar no resultado. Primeira coisa que você vai pensar é, pô, existem muitas combinações que ele ganha e que ele perde. Aí você sempre se pergunta, qual é o caso mais fácil? O caso mais fácil é o empate, que é todo mundo ser igual. Não existe uma coisa desse tipo aqui. Se a opção 1 foi igual à opção 2, que foi igual à opção 3. Esse tipo de operação não existe, ok? O operador ternário, o único que existe é aquele que eu falei na aula passada, que ele recebe 2 coisas, né? Se, perdão, condição, não foi assim? Verdade e falsidade. Então, fora esse daqui, que são 3 valores, todos os outros operadores são binários. Eles sempre tratam 2 coisas por vez. Então, como é que eu faço para testar se os 3 são iguais? Você pode fazer assim. Se esses 2 forem iguais e esses 2 forem iguais. Foi. Se o primeiro for igual ao segundo, então, por exemplo, quer dizer que o primeiro vai ser 1 e o segundo vai ser 1. Se o segundo for igual ao terceiro, quer dizer que o terceiro também vai ser 1. Então, eu não preciso fazer o teste para saber se o terceiro é igual ao primeiro. Se eu fizer, está errado. Não, mas está redundante. Ok? Professor, esse i, dá para eu fazer sem ele? Dá.
mas às vezes fica mais difícil. Exemplo, vou fazer sem o i, tá? Se o primeiro for igual ao segundo, ele vai entrar no if. Sim ou não? Sim. Agora eu vou fazer. Se o segundo for igual ao terceiro, ao P3, é a mesma coisa? Parecido, né? Em que casos ele vai imprimir empate? Primeiro, para entrar no if de fora, ele tem que ser verdade. E para entrar no if de dentro, ele tem que ser verdade de novo. Aí só aqui ele vai fazer o empate. Só que nesse caso, se você não juntar os dois, colocando no i, você teria um probleminha aqui. Que seria o quê? Ué, o teu else não poderia ficar aqui, ó. Porque, por exemplo, às vezes, o 1 é igual ao 2, porém o 2 não é igual ao 3. Concorda? E aí você começaria a ter que fazer todos os desdobramentos aqui dentro. Ué, e se o 2 não for igual ao 3? Quem é que ganhou? Aí, ó, o 1 é igual ao 2, porém o 2 não é igual ao 3. Então, quem ganhou? O 3. Posso fazer assim? Ué, pode. Mas eu vou explicar já porque é que vai ficar mais complicado. Aí você vai voltar. Ué, se ele entrou nesse if, resolvi o meu problema. Ué, mas qual é o próximo caso? O que é que eu vou fazer agora? Tem. Esse else representa o que pra gente? Ele entrar aqui, ele ter caído aqui, significa o quê? Que 1 é diferente de 2. Porque se 1 fosse igual a 2, ele teria entrado nesse if e ele nunca ia entrar nesse else. Concorda? Se 1 fosse igual a 2, ele teria entrado aqui. Se ele está nesse else, é porque o 1 é diferente do 2. Beleza, eu sei que 1 é diferente do 2. Qual é o próximo teste que eu posso fazer? 1 é diferente do 2. Espera aí. Então, se 1 é igual a 3. Se 1 for diferente de 2, porém igual a 3, quem ganhou? Jogador 2. STD out. Jogador 2. Acabou? E a gente tem ainda o último caso, né? Porém, se ele caiu, se ele não entrou aqui, é porque o 1 é diferente do 2. Mas se ele não entrou aqui, é porque o 1 também é diferente do 3. O 1 é diferente do 2 e diferente do 3. Ah, então o 2 e o 3 obrigatoriamente são iguais. Se 1 é diferente do 2 e diferente do 3, obrigatoriamente eles são iguais. Então, quem ganhou aqui? Muito mais complicado. Mas, peraí. Tá mais complicado? Tá. Mas dá para fazer? Dá, mas é mais difícil. Então, qual é, assim, a sugestão de raciocínio que você pode fazer é junta tudo que é caso, preste atenção, a dica é essa. Junta todos os casos que te jogam na mesma resposta. Entendeu? Junta tudo. Qual é o caso que te joga no empate? Se 1 for igual a 2 e 2 for igual a 3. Beleza. Isso daqui é o caso que te joga no empate. Agora, qual é o caso que te joga no jogador 1? Se o 2 e o 3 são iguais, e eu sei que eles não são todos iguais, o único caso é um ser diferente. Não? Eu passei desse if. Se eu cheguei nesse else, é porque eles não são iguais.
Se o 1 é igual ao 2, só sobrou o 3 para ser diferente. E aí a gente vai no nosso jogo, né? Se OP1 for igual a OP2, olha a indentação que eu estou fazendo. Então, com certeza, o único diferente é o jogador 3. Aí a gente continua. Se não, se OP1 for igual a OP3, quem ganha? Jogador 2. Se não, eu preciso fazer o último if? Não. Porque aí só sobra um caso, né? Se não, jogador 1. Quando você terminar o seu código, você clica bem aqui, ó, na salva e clica aqui no avaliar. E aí ele vai dizer que eu errei. Eu botei o Sint, não é Sint. Ok, passa em todos. Tá? Vocês querem um tempinho para escrever aqui a resposta? Aí, ó, vamos lá. Depois dessa daqui, eu já vou deixar a dica, tá? Eu quero que vocês façam o Jockey Pô. Vocês já conhecem o Jockey Pô? Sabem jogar Jockey Pô? Jockey Pô é pedra, papel, tesoura, tá? Você vai usar a mesma lógica no Jockey Pô. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó. Vou escrever aqui só para vocês terem ideia. Qual é a lógica do Jockey Pô? A pedra ganha da tesoura, a tesoura ganha do papel e o papel ganha da pedra. E aí você ainda tem o caso de quê? Empate. Então a gente tem 3 saídas para o Jockey Pô. Primeiro caso, empate. Segundo caso, jogador 1. Terceiro caso, jogador 2. Qual é o caso mais fácil? Empate. Então, como seria o meu caso? Se o 1 for igual ao 2, então, empate. É, porque você leu pedra e papel. Ou então você jogou pedra e pedra, é empate. Papel e papel, empate. Tesoura e tesoura, empate. Aí agora a pergunta que eu faço é, que aí você vai ter que fazer sozinho. Qual é o caso, e aí você vai escrever aqui, em que o jogador 1 ganha? Ou quais são todos os casos em que o jogador 1 ganha? Porque você só quer imprimir uma vez, você quer juntar todos os casos. Quais são os casos em que o jogador 1 ganha? Me digam aí. As opções são pedra, ou papel ou tesoura, beleza? Quais são os casos em que o jogador 1 ganha? É quando acontece o quê? Não, exato. Se o 1 jogar pedra e o 2 jogar tesoura. Todos os casos em que ele ganha são esses? Não. Se o 1 jogar pedra e o 2 jogar tesoura, ele ganha. Mas eu quero agrupar tudo. Qual é o outro caso que ele também ganha? Então, se o 1 for pedra e o 2 tesoura, ou se o 1 for tesoura e o 2 papel, ou se o 1 for papel e o 2 for pedra. Agrupei tudo junto. Se qualquer uma dessas 3 coisas aconteceu, jogador 1. Se não, jogador 2. Então nem preciso fazer o caso do jogador 2. A gente vai agrupar, a gente vai pensar por saída. Primeiro, o mais fácil. Se você consegue agrupar, nem sempre dá, mas se dá para agrupar uma mesma saída, se agrupa os casos dessa saída e aí você deixa o senão para depois. Façam esse se vocês não fizeram. E aí quando vocês terminarem, vocês vão usar a mesma ideia lá no Jockey Pô. Jockey Pô.
Isso. Então, no pau ímpar, você tem os dedos do primeiro, os dedos do segundo e a opção do primeiro. Usa o raciocínio que você aprendeu. Agrupa todos os casos. Quando é que existe empate? Não existe empate, né? Então você pode pensar, quais são todos os casos que o jogador 1 ganha? Se ele escolheu par e o resultado foi par, só esse caso que ele ganha? Não. Se ele escolheu ímpar e o resultado foi ímpar. Se ele escolheu par e o resultado foi par, ou se ele escolheu ímpar e o resultado foi ímpar, ele ganhou. Se não, o outro ganhou. Entendeu? Então, assim, vocês conseguem fazer esses exercícios todos aqui de lógica. E aí vocês podem já ir fazendo aqui, porque agora eu vou entrar numa outra... no que é o mais chato de Fielce, que é o mais chato da gente entender. Mas primeiro eu vou ver a questão do acesso dos alunos. Tentem ir fazendo esses outros de lógica aqui. Esqueci de pausar. Aí é ruim que o vídeo no final fica 3 horas de duração e a quantidade de conteúdo é bem pequenininha. Então, se vocês forem assistir, vocês podem só marcar lá nos comentários os horários que tem o conteúdo, né? É mais fácil. 2 horas de aula e eu falo meia hora aqui na frente. Mas vamos voltar. Para que serve o operador de módulo? O operador de módulo serve todas as vezes que você precisa que você tem um conceito de continuidade. Então, se você tem algo que se repete, algo que é contínuo, ou algo que pode ou não ser contínuo, provavelmente você vai dar de cara com essa criaturinha aqui. Professor, dá um exemplo. Por exemplo, esse exemplo é legal. Você está em cima do relógio, ok? Ui, que ciclo é horrível. Peraí. Aí, apertei a coisa errada aqui, peraí. Será que não tem um negócio que ele me ajuda a fazer? Não, não é claro. Bora lá, eu consigo. Ah, ficou assim. A pé. Rochedo, Bora lá, a brincadeira é essa. Só é pra gente entender o conceito do módulo, tá? Então vamos lá. Não, eu quero. Sai. Suponha que você é uma formiguinha, tá certo? Vou fazer uma formiguinhazinha aqui, lindinha. Meu Deus. Tem até um rabinho. Tá mais pra lagartixa, ou sei lá o que, né? Tudo bem. É uma lagartixinha, não interessa, tá bom? A brincadeira é... Essa lagartixinha tá conversando com a outra lagartixinha. Uma ligou para outra e disse: eu andei 4 horas. Ai, andou 4 horas? Eu tô tentando emagrecer. E onde foi que você chegou? Eu cheguei no 4. 1, 2, 3, 4. Meu Deus, que coisa aí. Ainda bem que eu não faço design, né? Porque senão eu tinha sido reprovado. Vamos pensar aqui, ó. O relógio é mais ou menos assim. Esse daqui é o 3, não é assim? Esse é o 6, esse é o 9. Se a minha lagartixa andar 4 horas, ela vai parar onde? 1, 2, 3, 4. Ela vem parar bem aqui. Ok? Andou 4 horas, 4 pedacinhos de relógio. Mas se ela estiver muito motivada e andar 30 horas, onde é que ela vai parar? Porque a gente entende que toda vez que ela dá o loop, ela volta para o mesmo lugar. Então eu tenho uma ideia de continuidade, tá?
Então, quando você tem essa ideia de continuidade, você às vezes vai ter que fazer um ajuste para um lado, um ajuste para o outro, a gente vai entender o ajuste, mas muitas vezes você apenas quer tirar os loops. E quem é que tira o loop? Quem é que remove a parte inteira e deixa só o que sobra? É o mod. Ok? Então, por exemplo, se você disser que são 14 horas, o que é que você está dizendo na verdade? Que são 2 horas. Por quê? Porque é 14 mod 12. Ou seja, o que é que passou de 12? 2. É o resto da divisão inteira. Então, se a tua tartaruguinha, ó, se a tua lagartixa, teu calango, tua briba branca quiser andar 50 horas, em que posição ela vai parar? Precisa fazer a conta não, só quero que você como é que eu faço isso em computação. Seria 50 mod 12, ok? Porque o mod, e a gente vai tentar internalizar isso, o mod ele tem uma ação, que é remover os loops. Com o mod eu tiro todos os loops e eu deixo só a parte que sobra. Tá de boa em relação a isso? Ok? Então bora lá. É a divisão. Se você quer saber quantas voltas completas você tem, é a divisão inteira. 50 dividido por 12. Inteiros. A divisão inteira te dá a quantidade de loops e o mod te dá o que sobrou desses loops. Beleza? Agora a gente vai para o segundo ajuste. Eu quero falar tartaruga. A tua Bíblia, ela agora está olhando para o outro lado. Agora ela vai andar para o contrário do horário do relógio. E agora você tem que entender, assim, ó. Se ela estava aqui no 0 e ela andou uma posição para a esquerda, você foi parar em qual posição? 0 menos 1 vai te dar menos 1. Só que menos 1 no relógio faz sentido? Que horas são? Menos 1. Menos 1 para quê? Porque falta 1 hora para meia-noite, óbvio. Não. Ó, que horas são? Agora são exatamente menos 5 horas e menos 12 minutos. Eu poderia ler assim, menos 5 horas seria 12 menos 5, que ia dar 8, 60 menos 12 ia dar 40 e poucos. Hã? Tudo bem, vai. Mas assim, o que é que eu preciso fazer? Bora lá. Pergunta é, o que é que eu preciso fazer para consertar o meu número inteiro, o meu número negativo? Como é que eu transformo menos 4 no valor correto? Não, o que é que significa menos 4 horas? Não. Como é que eu conserto é o que a gente está tentando descobrir. Como é que eu conserto o valor negativo? Eu estou fora do meu loop, né? Fora do meu valor positivo. Somando. Boa, filho, um herói. Eu não falei mangando, não. Foi uma sacada legal mesmo. Somando 12. Não entendi, professor. Vamos tentar consertar. Se eu pegar menos 1 e somar com 12, eu vou ter quanto? 11, que é justamente o horário que eu estou. Se eu pegar menos 4 e somar com 12, eu vou ter o quê? 8. Ok? Então, qual é a lógica aqui? Beleza. Se eu tenho loops, como é que eu removo os meus loops? Como é que eu removo os meus loops? Qual é a operação que remove os meus loops? Módulo. E se eu estou num valor negativo, como é que eu conserto para o valor positivo? Somando o todo. Vamos agora pensar no problema completo, tá bom? Então, dada a posição inicial da sua Bíblia banca, então você tem a posição inicial. É a tua primeira variável. A segunda variável é a direção para onde ela foi.
ela pode começar em qualquer lugar do relógio, tá certo? E aí você tem a direção. A direção pode ser positivo, se ela está indo na direção do relógio. Tipo assim, se está no 4 e ela está indo positivo e ela andou 1 hora, ela vai para qual horário? 5. Se ela está no 6, ela está andando negativo e andou 3 horas, ela vai para onde? Por 3. Então, eu tenho 3 valores. A posição inicial, a direção, que pode ser positivo ou negativo, e a distância que ela percorreu. Você tem essas 3 informações. E eu quero que você me diga aonde a nossa Bíblia branca... É assim que eles falam no interior, é? É Bíblia? Nunca viram? Foi minha sogra falava demais. Ainda dizia que era venenosa. Bíblia. Vocês nunca escutaram a palavra destiorado, não? Destiorado, que nem existe, né? Deteriorado. Aí é? Bora lá. Então, dada a posição inicial, a direção e a distância, eu quero que você me diga aonde ele chegou. Vocês querem pensar um pouquinho sozinhos, então? Usa aquelas coisas que a gente fez, tá certo? Pega a posição inicial, aí soma ou subtrai na distância, tira os loops e conserta o negativo. Faz assim, mais ou menos o passo a passo de como é que seriam todas essas etapas. Porque o que eu vou fazer é essa. Dada a posição inicial, eu vou deixar ela andar, seja para um lado ou seja para o outro. Depois que ela andou 500 metros ou menos 500 metros, o que é que eu tenho que fazer? Mod. Menos 500 não existe. Eu jogo isso daí no mod e vai dar 7. Menos 7. Só que o que significa menos 7? Menos 7 faz sentido? Não. Eu tenho que fazer o quê? Converter para positivo. Fazendo como? Somando todo. Somando 2. Tentem fazer o códigozinho aí com essas 3 variáveis. Posição inicial, direção e distância. Ah, pessoal, não vai dar muito tempo não, né? Que já está praticamente no horário de acabar a aula. Então eu vou finalizar, tá? Eu vou dar aqui o resultado. Com esse conceito de módulo, vamos lá. Com esse conceito de módulo, você consegue fazer basicamente todas essas atividades daqui. Por exemplo, em especial, o exercício que a gente está fazendo é formiga da bundona. Nossa. Não tem não, quando começa a chover aqui, às vezes, aquela... Tanajura, zona monstra, pronto, formiga da bundona. Mas, usando a mesma lógica do loop, você tem o 0 em 1, você tem a 360 graus, cabeça da cobra, e quase todas essas se baseiam na mesma estrutura. Qual é? Calcula a posição final, remove os loops, corrige a posição. Quase todas elas. Porque se você não tentar simplificar a tua conta, fica muito difícil, às vezes, você fazer a lógica. Por exemplo, eu só posso ir para baixo. Ué, tudo bem, só pode ir para baixo. Vamos deixar ser negativo e depois eu corrijo o loop. Então, assim, conforme no começo vai ser estranho, mas se você interiorizar esses passos de pensa no todo. Pensa no todo, deixa os caras andarem, deixa as formigas correrem. Depois que elas se estabilizarem, você faz o quê? Realoca eles dentro do relógio e conserta a posição. Como é que ficaria isso daqui em código? Né? Só pra gente... Vou fazer aqui logo no formiga da bundona, tá? Engraçado.
Tem, meu povo. Cadê? Ó, aqui eu tenho. Tá. Olha como é que é a minha entrada de dados aqui. A gente tem que estar bem atento à entrada. Ele diz que ele começa. Ai, aqui ainda é mais chato porque é hora e minuto. Aí você tem que fazer. E aí, esse lance de conversão de base eu ainda não passei para vocês. Então vamos esquecer que fosse hora e minuto. Não vai rodar, não, tá? Então vamos deixar aqui só. Eu tenho a posição inicial. Tudo bem? O que mais que eu tenho? A direção e a distância. Ok? Então, qual seria a minha lógica nesse caso? Qual é a posição final? Qual é a posição final? Vai ser o quê? É a posição inicial. Não, peraí. Qual é a posição final? Não vou fazer módulo ainda. Eu quero só saber se fosse ela tivesse numa reta, entendeu? E esquece o loop por enquanto. Imagina que ele está na posição 10, numa sequência reta, entendeu? E aí ele vai andar mais 15. Como é que você faz essa conta? Não é só posição inicial mais distância, porque a direção pode ser negativa. Na verdade, se a direção for menos 1, como é que você faz? Ficaria posição inicial mais direção vezes distância. Porque se a direção for positiva, você vai estar somando. E se a direção for menos 1, você vai estar subtraindo. Ah, professor, posso fazer assim, ó? Vou fazer assim, o senhor ensinou o tal de um ternário. Eu vou fazer, se direção for igual a menos 1, então eu vou substituir isso daqui por menos distância. Se não, eu vou substituir isso daqui por distância. Funcionar, funciona, mas não precisa disso. Né? Ah, você pode fazer com if else também, porque tudo vai dar no mesmo. A posição final é igual à posição inicial. Se direção for igual a 1, aí você soma. Posição final mais distância. Se não, você subtrai. Posição final menos distância. Mas o importante é que eu calcule para onde ele vai parar. Independente de eu pensar em loops. Você sempre pensa como se o campo fosse gigante. Tá certo? Por exemplo, é que nem aquele... Vocês já jogaram aquele joguinho da cobrinha? Que ele fica dando voltas. Entendeu? É a mesma lógica. Suponha que você tá, né, o teu campo tem 100 quadradinhos, ok? Aí você deixa, a tua cobrinha tá indo para lá. Ela começa no 20 e anda 200 posições. Ela vai parar onde? Aí você pensa, ok, esquece que eu tenho um campo quadrado. Se ela começou no 20 e andou 200, ela vai parar onde? 220. Ah, mas eu tenho um loop. Qual é o tamanho do meu campo? 100. Então, para onde é que ele foi parar? 220 mod 100. Ele voltou para onde? Para 20. Ele deu 2 loops, entendeu? Se eu tivesse indo para a esquerda, seria a mesma lógica. Só que agora, se eu estou no 20 e ando 200 para a esquerda, eu vou parar onde? Eu estou no 20 e ando 200 para a esquerda. Acabaria que a minha conta é 200 menos 20. Não. 20 menos 200. Eu não estou indo para a esquerda agora? 20 menos 200. Vai parar na posição quanto? Menos 180. Só que menos 180 não faz sentido. Eu tiro o módulo, vai me dar o quê? Menos 80. Tirei todos os loops que ele deu assim. Só que menos 80 ainda não faz sentido. Aí eu adiciono o total, que eu adiciono 100.
Eu vou para onde? No 20, que deu a mesma conta. Por quê? Porque se o meu campo é 100 e eu andar 200, significa que eu dei 2 voltas. Então, aqui, como é que ficaria o nosso cálculo final? Eu sei que já estourei aqui. A minha distância... Aí, aqui eu tenho que o final vai ser distância mais direção vezes inicial. Aí, agora, a gente vai para os concertos. Qual é o meu primeiro concerto? Final recebe final, mod total. Quanto é o total nesse caso? 12. O que é que eu estou fazendo bem aqui? Tirando os loops. Tirando os loops. Seja no caso da cobrinha, seja no caso do relógio, seja em qualquer um desses casos, eu estou removendo os loops. Só que isso daqui ainda tem um caso que eu preciso tratar, que é o quê? Esse resultado pode ser negativo. E aí, eu já tirei os loops, mas eu tenho que ir para o segundo teste, que é o quê? Se o final for menor que... É negativo se for o quê? Menor que 0. Como é que eu conserto ele? Soma o quê? O todo. Final mais 2. Então, se vocês entenderem essa... É estranho, é um pouco contra-intuitivo, com certeza, entendeu? Mas se vocês pegarem essa ideia de pensa no todo, depois remove os loops e conserta os negativos, todos vão, ok? Todos aqueles exercícios de módulo dá para fazer. Então, são 8 horas em ponto. Eu espero de vocês, sem brincadeira, sem piada, que a gente deu gás essa semana. Então, é para vocês tentarem fazer, vamos colocar o mínimo de 10 exercícios, ok? Agrupem por bloco, porque fica mais fácil, porque dentro de um mesmo bloco vocês trabalham a mesma lógica. Então, começa com aquele que é mais fácil, que é do intervalo, que foi o que a gente viu ontem. Faz as 3 que tem lá de intervalo. Depois vai para aquela parte de lógica. Faz ali umas 4, 5 e depois vem aqui para o módulo. Mas se vocês pegarem o jeito, é bem capaz de vocês chegarem aqui com as 30 feitas.